Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração, segundo a vontade de Deus, da Stormy O'Marion, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos no capítulo 11, áudio 11, Orando para compreender a liberdade no louvor. Não consigo fazer isso, clamei a Deus em oração, pouco depois que Michael e eu nos casamos. Eu não consigo lidar com os pratos, eu não consigo lidar com a casa, eu não consigo lidar com o meu trabalho, eu não consigo lidar com a solidão de ser casada com alguém que trabalha o tempo todo. Eu não consigo lidar com os meus próprios altos e baixos emocionais e muito menos com os do meu marido. Eu não consigo fazer nada disso. Deus, nada disso. Chorei diante do Senhor em uma mistura de frustração e culpa por estar me sentindo assim com relação ao meu marido, minha casa e minha vida. Deus havia me resgatado e me dado esperança e um futuro. Como poderia eu, que sabia o que era ter fome, ser pobre e sentir que não havia amor ou um propósito na minha vida, dizer a Deus que não conseguia lidar com essas respostas às minhas orações? Felizmente, Senhor não me atingiu com um raio. Em vez disso, Ele esperou em silêncio até que eu tivesse terminado e em seguida lembrou-me suavemente: você está tentando fazer tudo com a sua própria força. Enquanto estava sentada, em meio ao meu desânimo, eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração, dizendo simplesmente: tudo que você tem a fazer é adorar, é me adorar no meio do que você está enfrentando, e eu farei o resto. Obrigada, Senhor. Orei cheia de lágrimas. Acho que consigo fazer pelo menos isso. Levantei minhas mãos e disse em voz alta: Senhor, eu te louvo, em meio à minha situação. Obrigada porque o Senhor é todo-poderoso e não há nada que lhe seja muito difícil. Obrigada por quem o Senhor é e por tudo que tem feito por mim. Eu o adoro. Jesus, Deus todo-poderoso, Pai Santo, Senhor da minha vida. Senhor, eu lhe entrego a minha casa, o meu casamento, o meu marido e o meu trabalho. Eles são seus. Eu disse enquanto meus ombros relaxavam, o nó no estômago saía e eu suspirava com lágrimas de alívio. A pressão foi embora, eu me senti livre do fardo que estava carregando, pois a carga agora era dele. Não tinha mais de tentar ser perfeita e não tinha de me agredir quando não era tudo o que eu pensava que deveria ser. Desde aquela época, o louvor se tornou uma atitude habitual do meu coração que diz: não importa o que está acontecendo no meu interior e ao meu redor, Deus está no comando. Confio nele para extrair o que há de bom dessa situação e as coisas cooperarem para a minha maior bênção. Louvar nem sempre é a minha primeira reação às situações. No entanto, eu preciso me lembrar com frequência do ensinamento do pastor Jack sobre o louvor. Ele disse: não se trata de você dizer, eu vou dar tudo o que tenho e o Senhor irá me abençoar. Ao contrário, é o Senhor que lhe diz: você acabou de abençoar o meu nome e eu vou lhe dar agora tudo o que tenho. Agora, quando chego a um lugar no qual minha carne não pode mais prosseguir, paro onde estou e adoro a Deus. Essa chave destravou até mesmo a mais pesada das portas e iluminou a mais escura das noites. Ela o liberta, tirando seu pensamento de si mesmo e transferindo-o para o Senhor. Ela o ajuda a encontrar o seu caminho quando você não sabe dar o próximo passo. A chave para a transformação. A adoração é poderosa porque a presença de Deus vem habitar em nosso meio quando o adoramos. E na presença de Deus encontramos a cura, a transformação e o sentido para a nossa vida. Na verdade, quanto mais tempo passamos louvando ao Senhor, mais veremos nós mesmos e nossas circunstâncias crescerem em plenitude e integralidade. Isso é porque o louvor quebranta o nosso coração e o torna maleável. Também nos envolve com proteção. Quanto mais a flexibilidade e a cobertura são mantidas, mais rapidamente os nossos corações podem ser moldados e curados. Leia o parágrafo anterior novamente, por favor. Sublinhe-o e circule-o. Desenhe setas apontando para ele. Envie-o para sua memória. Escreva em sua mão ou faça tudo o que você tiver para lembrá-lo. Essa importante verdade é a primeira coisa da qual nos esquecemos e a última coisa de que lembramos, porque a nossa carne instintivamente não quer fazer isso. Louvar e adorar a Deus são invariavelmente atos da vontade. Às vezes, nossos problemas ou fardos que carregamos sufocam as nossas boas intenções. Então, precisamos fazer um esforço para estabelecer o louvor como uma forma de vida. E o louvor se torna uma forma de vida quando fazemos dele a nossa primeira reação ao que enfrentamos e não o último recurso. É assim que encontramos a verdadeira liberdade no Senhor.
Agora é o momento de começar a ser grato a Deus por tudo em sua vida. Agradeça a Ele por sua palavra, sua fidelidade, seu amor, sua graça e sua cura. Agradeça pelo que Ele fez por você em particular. Se você tiver dificuldade para pensar em alguma coisa, então agradeça por ainda estar respirando e por poder ler. Tenha em mente que tudo que você agradecer ao Senhor, a paz, a bênção financeira, a saúde, um novo emprego, o fim da depressão, irá iniciar o processo de libertação de seu ser naquele momento. Leia a lista de 15 razões para louvar ao Senhor a seguir, para ajudar a motivá-lo. Tem de haver pelo menos uma razão que irá fazê-lo querer louvar a Deus. No Antigo Testamento, as pessoas que carregavam a Arca da Aliança paravam a cada 6 passos para a adoração. Nós também precisamos nos lembrar de não ir muito longe sem parar para adorar. Para o nosso bem-estar espiritual, precisamos ser pessoas de 6 passos e continuamente convidarmos a presença do Senhor para reinar nas situações que nos envolvem. Precisamos ser livres para louvá-lo independentemente das circunstâncias. O motivo pelo qual as pessoas não agradecem a Deus em louvor é porque elas não o conhecem suficientemente bem. Quanto mais você o conhece, mais percebe a sua bondade e não pode deixar de agradecer, louvar e adorar por quem Ele é e pelo que tem feito. E quanto mais você fizer isso, mais alegria terá em seu coração. O pastor Jack descreve a alegria como aquela confiança interna e cheia de esperança, de que não existe nada que possa resistir ao êxito e à inevitabilidade do triunfo indubitável de Cristo em mim. Que coisa maravilhosa perceber isso em si mesmo. Tal conhecimento do Senhor é o alicerce para o seu bem-estar espiritual e o passo fundamental para a compreensão da vontade de Deus para a sua vida. 15 razões para louvar ao Senhor. Primeiro, para entronizar a Deus e reconhecer a sua grandeza. Salmo 95:1. 2. Para aumentar a nossa consciência da presença de Deus. Salmo 103. 3. Para ter a alegria do Senhor. Salmos 30. 4. Para reconhecer a mão de Deus em cada área da nossa vida, Salmo 91. Para liberar o poder de Deus nas situações em que nos cercam, Salmo 144. Para conhecer melhor a Deus, Salmo 50. 7. Para quebrar as cadeias da escravidão e trazer livramento, Salmo 50. 8. Para estar debaixo da cobertura de segurança e proteção de Deus, Salmo 95. 9. Para fortalecer a alma e ser transformado, Salmo 138. 10. Para receber a orientação e estabelecer os propósitos de Deus em nossa vida. Salmos 16. 11. Para frustrar os planos do diabo que visam a nossa destruição. Salmos 92. 12. Para dissipar a dúvida e aumentar a fé. Salmo 27. 13. Para ser liberto do medo. Salmo 34. 14. Para trazer o novo derramamento do seu Santo Espírito em nós. Salmo 40. 15. Para possuir tudo o que Deus prometeu. Salmo 147. A adoração é a maneira de Deus. Para ter bem-estar espiritual e conhecer a vontade de Deus, devemos adorar a Deus à maneira dele. No entanto, a sua maneira muitas vezes não se encaixa no nosso plano ou estilo. Existem várias formas de louvar a Deus que nem sempre acontecem facilmente, mas são cruciais para a saúde espiritual. A liberdade no louvor traz uma poderosa libertação. 1. O louvor deve ser cantado. O rei Davi disse no Salmo 147:1, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Muitas vezes isso é difícil para nós porque cantar às vezes é a última coisa que sentimos vontade de fazer, ou porque estamos tão conscientes de nossas vozes que não abrimos a boca nem mesmo quando estamos sozinhos. No entanto, na Bíblia, os cantores iam adiante das tropas para a batalha, porque os seus louvores cantados a Deus confundiam o inimigo, funcionava exatamente da mesma maneira para nós hoje. Muitas vezes, nos primeiros dias da minha caminhada com Deus, minha alma estava atormentada com a depressão no meio da noite, que eu me levantava, me trancava no meu armário de oração para que não acordasse ninguém, cantava baixinho para o Senhor. Cantava um hino, ou cantava um corinho, ou inventava uma canção. Às vezes, tudo que eu conseguia cantar era obrigado, Jesus, eu te louvo, Senhor. Repetidamente até sentir a opressão sair e a força e a vida entrarem em minha vida. Você pode estar tão deprimido ou ferido que sente que não pode nem mesmo abrir a sua mandíbula. Quando isso acontecer, diga: Deus, me dê uma canção em meu coração que eu possa cantar para o Senhor. E comece a cantarolar para o Senhor qualquer melodia que Ele lhe vier à mente. Em seguida, diga palavras que venham no seu coração.
Não se preocupe com a afinação, o ritmo, a melodia ou o som da sua voz. Cante tudo em uma nova nota. Lembre-se de que o verdadeiro cantor é aquele que tem a música de Deus em seu coração. O Senhor acha que sua voz é linda, Ele o criou com o propósito de louvá-lo. Continue a cantar sobre a situação que está vivendo, porque conforme o faz, algo acontece no reino espiritual e você irá sentir o peso ir embora. 2. O louvor deve ser expresso com a elevação de suas mãos. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. Salmo 134. Levantar as mãos ao Senhor enquanto louvamos a Deus também é um ato da vontade que não faz parte da nossa natureza. Não é realmente a força dos nossos braços que levanta nossas mãos, mas é o coração. Nossos corações estão agradecidos a Deus e é bem mais fácil levantar as mãos e louvá-lo. No entanto, quando nosso coração está pesado, triste, deprimido e irritado, desanimado ou cansado, ainda devemos fazer com que ele levante. A adoração é o exercício do Espírito subjugando a carne. Precisamos dizer a nós mesmos: eu vou me alegrar e ser feliz. Eu vou levantar as minhas mãos ao Senhor. Não podemos esperar que os bons sentimentos venham primeiro. Precisamos levantar as nossas mãos e nos soltar para que a alegria do Senhor possa surgir em nosso coração. A razão mais importante pela qual você deve fazer isso é abrir mão de tudo que você está segurando e entregar a Deus. Eu desisto, Senhor. Você também pode pensar nisso como uma forma de levar a sua vida em suas mãos e oferecê-la a Deus. Eu lhe dou tudo de mim, Senhor. Quanto mais você exaltar a Deus em submissão, mais liberdade irá conhecer. Lembre-se de que tudo que Deus lhe pede para fazer é para o seu benefício, não dele. Ele não pede para que você faça coisas que irão envergonhá-lo ou vão fazer com que você se sinta estúpido. Ele pede para você fazer coisas que irão torná-lo mais íntegro e irão dar à sua vida um significado maior. 3. O louvor deve ser feito a sós ou em conjunto com outros irmãos. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Hebreus 2:12. Eu costumava ir rapidamente à igreja, chegando com 30 minutos de atraso no final das manhãs de domingo, até chegar lá e encontrar um lugar e me acomodar nele. O período do louvor havia terminado e o pastor estava pregando. Não estava preocupada com isso, porque eu estava lá para o ensinamento. No entanto, minha mente vagava por toda parte e não se fixava na mensagem até que a metade do sermão estivesse terminada. Nos dias em que eu chegava com tempo de sobra para conseguir um lugar antes do culto e começar, eu participava plenamente durante o tempo da adoração inteiro e percebia que estava aberta para receber a mensagem como se Deus estivesse falando diretamente para mim. Meu coração estava quebrantado e receptivo ao Espírito Santo. Queria me ensinar, por causa dos 30 a 40 minutos que eu havia gastado adorando a Deus em unidade com outros crentes. As atitudes negativas com as quais cheguei se dissipavam e eram substituídas por outras mais alinhadas com o que eu desejava. Não perca momentos de adoração com outros cristãos. A adoração em grupo é poderosa a ponto de quebrar as fortalezas em sua vida e permitir as mudanças que não poderiam ocorrer de outra forma. Muitas emoções negativas serão liberadas no seu coração na adoração em grupo, e isso irá protegê-lo de tudo que rouba sua paz. Uma arma contra a futilidade. Sem o louvor, vivenciamos um desgaste que leva à escravidão e à morte. A Bíblia diz: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Romanos 1:21. A ênfase da autora, por meio do louvor, você e as circunstâncias que o cercam podem ser mudados, porque ele propicia o acesso de Deus a cada área da sua vida e permite que ele seja entronizado nessas áreas. Então, toda vez que você luta com emoções negativas como raiva, rancor, o medo, a mágoa, a depressão ou desprezo próprio, agradeça a Deus porque Ele é maior do que tudo isso. Agradeça-lhe porque os seus planos e propósitos para você são bons. Agradeça porque em qualquer ponto fraco de sua vida, Deus será forte. Agradeça porque Ele veio para restaurá-lo. Lembre-se dos nomes do Senhor e use-os em sua adoração. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor é o meu libertador e meu redentor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o meu curador e o meu provedor. Deus, depois de se alinhar com os propósitos de Deus por meio do louvor, você pode agradecer a Ele por coisas que ainda não vêm em sua vida, como se elas já estivessem lá. Por exemplo, se você está irritado com um cônjuge ou amigo, poderia orar: Senhor, aparentemente não sou capaz de superar a raiva que sinto por essa pessoa, mas o Senhor é todo poderoso e pode fazer isso acontecer. Eu lhe agradeço e te louvo pelo seu poder em minha vida. Fazer isso é sua maior arma contra os sentimentos de raiva ou inadequação que minam tudo o que Deus lhe preparou para ser.
Oração. Senhor, eu agradeço porque o Senhor é a minha força. Obrigado porque não importa o que eu enfrente neste momento, o Senhor é maior. Sou grato porque o Senhor me dá o conhecimento e a força de que necessito para chegar onde preciso ir. Eu o louvo nesse dia por quem o Senhor é e por sua bondade para comigo. Ferramentas da verdade. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam seu nome. Hebreus 13:15. No entanto, está chegando a hora, e é de fato que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4:23. Alegrem-se sempre, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:16. Cumprirei os votos de que te fiz, ó Deus, e a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte. Salmo 56:12. Vocês, porém, são povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9.